Olá! Bom, estou aqui. Primeiramente, eu não tinha realmente intenção de fazer esse vídeo. A minha intenção de criar esse canal realmente foi para mostrar a graça de Cristo, para falar do amor de Deus, para falar sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Porém, devido a algumas circunstâncias, eu achei necessário a fazer este vídeo. Vocês estão vendo aí já no título do vídeo, por que eu saí da igreja adventista, né? Então, eu vou contar hoje o motivo real de eu ter saído. Por quê? Porque eu frequentei a igreja adventista por 10 anos, quase 10 anos. Faltava alguns meses para completar 10 anos. E lá, então, eu não posso negar que eu cresci muito no estudo da palavra, porque eu também preguei por muito tempo, preguei em várias igrejas aqui do meu distrito e fora do meu distrito também. Então, eu estudei muito a Bíblia, mas eu estudava conforme os escritos de Ellen White. Eu estudava baseado nas doutrinas que a Igreja Adventista crê. Então, faz 5 meses que eu me desliguei totalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu chamei o pastor para vir até em casa e expliquei para ele o real motivo de eu e minha família estar se desligando. Porém, os irmãos com quem eu frequentava a igreja, nenhum deles me mandaram mensagem perguntando o motivo da minha saída. Nenhum, simplesmente. E aí, o que acontece? Eu estou ouvindo alguns burburinhos de suposições da minha saída. E eu não quero que isso aconteça, porque os burburinhos não é o real motivo da minha saída. Então, eu decidi fazer esse vídeo, que realmente eu não queria expor nada disso, eu queria contar isso para aqueles que viessem realmente ter um interesse em saber. Porém, devido a esses burburinhos, eu resolvi fazer esse vídeo, esclarecer o motivo, colocar aqui a limpa qual foi o real motivo. E aí, então, eu quero compartilhar, porque eu fiz algo para poder deixar muito claro, para que então não houvesse dúvidas em relação a isso. E aí tem aquela frase, né? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Podem falar de mim, pode falar bem, pode falar mal, pode falar o que vocês quiserem. Porém, fale aquilo que é verdade, não aquilo que são suposições. Quer falar? Fale o que é verdade. A verdade eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu não saí brigada com ninguém. Durante esse período que eu estive dentro da igreja, eu não tive problema com nenhuma pessoa. Nunca briguei com ninguém, nunca discuti com ninguém, nunca tive nenhum tipo de problema. Não saí da igreja por motivos de briga com alguém ou discussões e tudo mais, ou alguém falou de mim, né? Então, assim, nunca foi por esse motivo. Porque se fosse, eu teria saído há muito tempo. Porque eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, eles davam trabalho na igreja e eu ouvi pessoas falando de mim, falando que meus filhos eram desobedientes, que meus filhos não paravam na igreja, que atrapalhava a igreja. Então, eu deveria ter saído há muito tempo atrás, né? Então, não foi por nenhum motivo, porque eu acho que isso é imaturidade. Alguém sair da igreja porque fulano brigou, porque ciclano falou. Também não saí da igreja por nenhum outro motivo, por excessos de eventos e programações, que realmente isso acontece dentro da igreja, e qualquer igreja também, não só da igreja adventista, né? Eu realmente estava muito cansada por excessos de cargos, excessos de eventos, excessos de projetos que havia dentro da igreja, mas esse não foi realmente o motivo da minha saída. E o motivo, então, eu vou falar aqui para vocês. Não é apenas um motivo da minha descoberta, mas esse motivo principal,
primeiro, veio desencadeando outras coisas que eu vim a descobrir. Então, eu quero que vocês saibam realmente qual é esse motivo. Vamos lá, então. Primeiramente, eu sei que vai vir um monte de gente aqui falar um monte de coisas aqui nos comentários, vai me xingar, como tem acontecido com outras pessoas que eu tenho conversado e tenho feito vídeos sobre a igreja. Então, eu sei que vai vir muitas pessoas, mas eu queria deixar aqui para você refletir primeiro. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Então, meu amado, antes de você escrever alguma coisa maldosa aqui nos comentários, eu queria que você refletisse se isso vai edificar ou não a vida das pessoas, tanto a minha quanto a das pessoas que estarão lendo. Então, se você tem o Espírito Santo habitado no seu coração, você vai saber muito bem o que você vai falar aqui, porque isso atinge a mim e atinge outras pessoas que vão ler esses comentários. Então, você vai falar daquilo que o seu coração está cheio. E quando o Espírito Santo habita em nosso coração, nós temos o fruto do Espírito, que é mansidão, amor, alegria, misericórdia também faz parte daquilo que o Senhor pediu para nós termos uns com os outros. Então, em vez de você tirar conclusões, assista até o final. E aqui também tem outra coisa importante que eu quero falar, que é, lá em Atos 17:11, fala assim: os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, os bereanos, eles iam lá, eles não tinham a cabecinha fechada, eles iam lá e estudavam o que estava na palavra de Deus. Será que isso tem lógica? Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Então, em vez de você vir aqui me atacar, ou tacar qualquer outro canal que fale sobre os erros teológicos, você deve ir lá na Bíblia e pedir sabedoria para o Senhor te direcionar, para o Senhor te mostrar. Vai lá em fontes e pesquisa sobre os assuntos, sabe? Tem uma questão muito interessante que, quando a gente entra dentro de uma denominação, seja ela qual for, adventista, Testemunho de Jeová, seja qual denominação que você entrar, e você entra dentro dessa bolha e você acha que só existe isso, só existe o que está lá dentro. Aí você começa a ouvir as pregações só dos pastores que são dessa denominação, você vai ouvir só músicas que essa igreja ouve, você vai ler livros que esta igreja ela orienta ou ela escreve. Então, você acaba ficando dentro dessa bolha. Você acaba vendo só o que está ali dentro e esquece de ver o mundo ao seu redor. E você crê que só ali dentro tem a verdade que você precisa. E não é assim. Infelizmente, não é assim. E aí, eu queria dizer para vocês que fora da bolha tem muitas outras visões. Tem ali, eu trouxe aqui para vocês, né? Tem ali pessoas que são do preterismo, historicismo, do futurismo, tem os amilenistas, tem o pós-milenismo, tem os pré-tribulacionistas, tem os pós-tribulacionistas, e todas essas visões, né, do apocalipse, do futuro, eles são, tem versos bíblicos que justificam esses pensamentos, tem alguns versos bíblicos que contradizem, de todos eles, tem versos bíblicos que apoiam essas visões. Então, nós não temos como bater o martelo numa visão que é essa e pronto. É impossível a gente fazer isso, porque a Bíblia, ela traz as verdades para nós. Só que o Senhor vai revelando conforme as coisas vão acontecendo.
Ali, principalmente Apocalipse e Daniel também, traz muitos simbolismos. E a gente olha aquilo e a gente consegue ter uma noção muito grande dos acontecimentos e vincular uma coisa com a outra. Mas é impossível nós, como seres humanos, falhos, pecadores, bater o martelo e falar, não, é isso e pronto. E eu gosto muito de dois pastores que eu vou até um pouquinho mais ali para frente indicar para vocês, que são pastores que eles mostram essas visões, né? Dentro do que eles ensinam, eles trabalham com todas as visões, ele tem as suas preferências, porém eles não falam assim, você tem que seguir essa linha e pronto, e acabou. Não, eles têm as preferências, mas eles deixam as pessoas terem o conhecimento e as pessoas escolherem por si só. Ah, não, eu prefiro essa visão, eu creio mais assim, eu gosto mais disso aqui, que eu acho que tem mais a ver com a Bíblia, né? A Bíblia reforça muito mais essa visão. Então, a gente tem que estourar essa bolha e viver por nós. Não viver por nós baseado na Bíblia e não no que alguém falou, um profeta falou, o profeta revelou, tá? Então, a gente tem que realmente olhar todas as visões que tem e a gente ter ali, né, eu gosto mais dessa, porém a gente nunca vai ter certeza absoluta do que vai realmente acontecer, tá? Então, aqui eu quero trabalhar com vocês, mostrar para vocês 5 pontos, tá? A gente vai falar sobre os plágios, né, que são cópias que Ellen White teve, que a igreja diz que são empréstimos literários. Vamos falar sobre o juízo investigativo. Vamos falar sobre o decreto dominical, sobre os joias, né? Você está vendo aqui eu com corrente, eu com brinco. E aposto que as pessoas que estarão me vendo vai falar, meu Deus, a Bianca se desviou, a Bianca está, né? Tá lá, tem uma palavra que fala, né? Enfim, tá desviada, né? Não tô, meu querido, e não tô mesmo, e graças a Deus por isso, porque eu conheço a verdade de Deus. Não é a gente estar dentro de uma igreja que a gente está salvo, porque a salvação vem somente de Cristo em Jesus, né? Então, assim, outra coisa, não estou frequentando nenhuma igreja, faz 5 meses que eu saí da igreja adventista e não estou frequentando nenhuma igreja e nem pretendo frequentar nenhuma igreja por enquanto, a não ser que o Senhor me leve até um lugar onde Ele queira que eu esteja. Mas eu não pretendo frequentar nenhuma igreja por enquanto. Fui sim fazer visita em 2 igrejas, uma vez cada igreja. Então, desses 5 meses, eu fui uma igreja uma vez, em outra igreja outra vez, e não consegui, ainda não consegui ver que aquilo realmente era da vontade de Deus estar lá dentro. Então, não estou frequentando nenhuma igreja. Então, não saí dali para frequentar outra igreja. Estou muito bem, estou num crescimento espiritual muito grande, tenho sentido muito a presença de Deus, tenho tido estudos profundos da palavra de Deus, individual, e também assistindo pregações bíblicas, pregações que pregam a palavra de Deus. Então, tem sido muito edificante esse tempo precioso que eu estou tendo com Deus, tá? Então, a gente vai trabalhar esses 5 pontos, e o primeiro ponto, nós vamos falar sobre os plágios. O que é plágios, né? Plágios são cópias. Ellen White copiou muitos dos livros que ela escreveu, né? Que, na verdade, ela tinha suas assistentes também, que ajudavam ela a escrever. Muitos foram cópias, e como a gente sabe disso? Como tem certeza, né? Eu vou ler aqui para vocês, tá pequenininho, mas acho que dá para ler, né? Tem um relatório da Igreja Adventista, a igreja pagou para que esse relatório fosse analisado, né? Para que fosse analisado os plágios, então foi feito esse relatório, e eu vou ler aqui para você. Depois que até então pastor adventista, né? Porque aqueles pastores que debatem com a igreja sobre os escritos de Ellen White, sobre o juízo investigativo, eles simplesmente são desligados, né? Da igreja. A igreja ela não aceita pastores que confrontam
os escritos ou as doutrinas da igreja. Então, aqueles que confrontam, infelizmente, são desligados. Então, depois que até então, pastor, que até então ele era pastor, depois, né, ele se desligou, o Walter Rea, ele apresentou em 1980 à Igreja Adventista fontes que mostravam que Ellen White havia se utilizado de texto de outros autores para passar uma imagem que ela escrevia sobre inspiração divina. Então, a referida denominação patrocinou, sob a liderança de Fred Veltman, uma investigação, então, no livro Desejado de Todas as Nações, que durou 8 anos para apurar se realmente Ellen White havia feito o que ali o pastor, né, havia dito. O resultado da pesquisa constatou que a profetisa do Adventismo havia, de fato, plagiado vários textos e que ela não tinha nada de inspiração divina. A pesquisa foi feita de forma neutra, sem ali dar méritos para a igreja. E tamanha foi a fidelidade, né, de Robert L. Wilson, secretário do White State, né, que é onde ficam os livros dela, não teve outra saída senão reconhecer a desonestidade da sua profetisa, dizendo que ela tanto tinha se contradizido como feito plágios, né, cópias de outros autores. Então, a igreja, ela sabe que Ellen White fez cópias dos seus livros, né? E aí você pode falar assim, Bianca, mas naquela época, 180 anos atrás, não era... ninguém era processado por fazer cópias de outros autores. Naquela época não era tão rigorosa a lei, né? Tá, tudo bem, não tem problema ela ter copiado, né? Eu fiz um e-book e eu coloquei lá muitas coisas de livros que eu li. Porém, eu colocava lá a foto do livro, o nome do livro, o autor do livro, e falando, ó, eu li desse livro, achei muito legal, muito importante, eu acho que isso edifica a nossa vida, transforma os nossos, né, as nossas atitudes e tudo mais. Então, a cópia em si não é problema nenhum. O problema é você colocar, tive uma visão, Deus me inspirou, Deus me revelou. Esse que é a questão. A questão não é a cópia, a questão é você colocar ali como visão e Deus ter... Que visão que você teve? Que visão será que foi que Deus revelou para ela? Olha, a visão que eu te revelo é para você ir lá, ter esse livro, comprar esse livro e copiar algumas páginas desse livro. Será que é essa a visão que Deus deu para ela? E aí você pode falar, mas os livros que ela copiou também eram inspirados por Deus. Tem um livro que ela copiou, que eu vou te mostrar aqui, que é um livro de poesia. E este livro todo de poesia, o protagonista desse livro é Lúcifer, não é Deus, não. Então, o problema é ela ter escrito que recebeu visões, mas ela copiou. Por quê? Porque as nossas doutrinas são baseadas, muitas, nas visões que ela teve. O juiz investigativo foi de visões que ela confirmou lá, né? Que na verdade, lá, eu não vou lembrar o nome agora, que Guilherme Miller e teve a visão, daí deu... e outra questão também. Por que eu comecei a buscar essas informações? Quero trazer aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para mim. Por que eu comecei a pesquisar sobre isso? Porque um pastor foi na igreja pregar e ele então começou a falar: nós somos remanescentes, nós temos a verdade de Deus, nós carregamos a mensagem verdadeira. E aquilo começou a me incomodar, porque eu pensava assim, Senhor, mas só nós temos a verdade, só nós somos a igreja remanescente. E esse mundo inteiro que pensa diferente, que não guarda o sábado, que não guarda os 10 mandamentos, né? Que não é 10 mandamentos, mas são 613 leis, né?
Só ler ali a Bíblia que você vai ver isso. Os 10 mandamentos é apenas um resumo de tudo aquilo que o Senhor pediu para o povo de Israel. E tem vídeos aqui no meu canal sobre isso. Procura que você vai encontrar ali a explicação mais detalhada. Então, eu comecei a questionar, falei, Senhor, mas então revela para esses pastores sobre essas verdades, para eles também pregarem em suas igrejas, né? E aí, mas a igreja não é exclusivista, tem ovelhas em todos os apriscos, né? Só que não é exclusivista, só que lá no final dos tempos, como a igreja pensa, se a pessoa não aceitar o decreto dominical, se a pessoa não aceitar o sábado, aceitar o decreto dominical, ela vai estar perdida. E o sábado está onde? Na igreja adventista. Então, de um jeito ou do outro, ela vai se tornar adventista. Isso é exclusivismo. Não adianta negar que não é. É sim. Porque se o decreto, se o sábado está dentro da igreja adventista e alguém não aceita, ou alguém aceita, entendeu? Então, ela vai ter que se tornar uma adventista do sétimo dia. Enfim, eu não quero discutir sobre esse assunto. O que eu queria falar esses questionamentos começou a falar assim, mas espera aí, a nossa igreja, ela iniciou nesse movimento de Guilherme Miller, que foi um movimento errado, porque Deus pede para não marcar data, e ele marcou data, e errou por 3 vezes, ele marcou data por 3 vezes, e aí eu fiquei me questionando, mas peraí, eu vou ver como que a igreja começou. E fui lá pesquisar, porque a igreja, ela mostra um pano de fundo ali, do início da igreja, muito lindo. Sim, muito, né? Só que eu comecei a procurar fontes verdadeiras de jornais da época de fora. E aí, nessa mesma época, para quem não sabe também quais foram os movimentos que saíram desse movimento de Guilherme Miller? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová, que também tem o seu profeta, suas revelações, né? Os Mormons também têm os profetas, também têm as suas revelações, e o Espiritismo de Allan Kardec, que também tem as suas revelações. E aí eu comecei a me questionar, peraí, se saiu vários movimentos desse erro de contagem errada de Guilherme Miller, como que somos nós o certo? Por que será que não pode ser a Testemunha de Jeová se saiu do mesmo movimento? E tem também as suas revelações. Por que não pode ser os Mormons? Dá para entender? Porque a igreja de Cristo é aquela que Paulo pregava. Paulo pregava o quê? Cristo. E nada além disso. E aí, então, a igreja, ela não se uniu numa denominação. A igreja era aqueles que criam em Jesus Cristo. Eu sou a igreja. Eu creio em Jesus Cristo. Entendeu? Eu sou a igreja, eu creio em Jesus Cristo. Você é a igreja, você crê em Jesus Cristo, você é a igreja de Cristo. Enfim, vamos lá. Então, essa minha pesquisa começou a me trazer os plágios, começou a me trazer dúvidas, e foi aí que eu fui me aprofundando e entendendo quantos erros teológicos tem dentro da igreja. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, aqui do relatório, esse relatório, a igreja ela não divulgou, porque ela ia ser muito prejudicada, né, das pessoas saberem sobre isso. Porém, eu tenho o link desse relatório, está em inglês, infelizmente, então eu fui traduzindo alguns pedaços que eu não consegui entender. Mas esse relatório também tem disponível na internet, com certeza. Então, vamos lá. O grande conflito, algumas partes dele, principalmente ali as quedas, eles foram tirados desse livro, né? Paraíso Perdido. Então, você pode ter mais essas informações também, se você quiser. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho mais. Então, Paraíso Perdido, de John Milton. Fora que o grande conflito teve tantos autores, o Desejado de Todas as Nações também,
teve tantos autores que ela copiou que eles nem conseguiram descobrir todos. Vamos lá, tem outro aqui também, O Desejado de Todas as Nações, que foi cópia de William Hanna, que esse livro aqui, ó, é A Vida de Cristo. Então, também ela tirou vários pontos desse livro para colocar no Desejado de Todas as Nações. E livros que é dito que é inspirado por Deus, né? Então, o problema está ela falar que foi inspirado, né? Então, assim, quem lê O Grande Conflito vê as coisas que está acontecendo, que vão acontecer nos finais do tempo. Mas será que isso foi inspirado? Né? Que nem esse livro aqui é um livro de poesia. Então, assim, a gente fica, meu Deus, né? Enfim, vamos lá. Aqui, ó, esse canal aqui, para que possamos, ele traz, ele tem até algumas séries onde é muito legal, porque você conhece realmente como começou a Igreja Adventista, né? Nesse grande desapontamento que a igreja traz, né? Teve muitas mortes, muitas pessoas que se mataram por esse desapontamento da marca de marcar a data da volta de Jesus. Né? Então, eu fico pensando, meu Deus do céu, se Jesus trouxe essa revelação e trouxe uma revelação errada, e tantas pessoas morreram, pessoas ficaram loucas, tiveram que ir e ficar em sanatórios, pai de família que matou os filhos e a esposa de tão grande desapontamento. Então, assim, isso aí você não encontra a igreja falando, isso daí você vai encontrar nos jornais da época, né, nas coisas da época, que isso foi muito grave. Então, foram muitas pessoas que estavam nesse movimento. E aí era o meu questionamento, meu Deus, a igreja iniciou de um erro teológico, porque uma que não é para se marcar data. Como que Deus ia revelar algo para alguém depois de tanto tempo? Sendo que ele fala aqui, eu vou ler um versículo para vocês, né? Que nos últimos tempos ele ia falar através de Cristo Jesus, e não de alguém que se levantaria. Lá na Bíblia não está falando, futuramente se levantará um povo com a verdade esquecida. Futuramente se levantará um profeta que trará alguma verdade esquecida. Não tem nada disso na Bíblia. Na Bíblia fala que nos finais do tempo, Jesus falaria por meio do seu filho, somente por meio do seu filho. E o filho está revelado onde? Nas Escrituras. O filho está revelado na palavra de Deus. Mas vamos indo para frente aqui. Aqui, ó, vou falar sobre o início ali do juízo investigativo, né? Então, o que aconteceu? Depois dessas marcações erradas de data, alguma coisa precisava cobrir esses erros teológicos. Foi aí que, eu não vou lembrar o nome dele de novo, mas você deve saber, ou você pesquisa aí, que teve a visão lá no milharal. Hiram Edson, lembrei. Teve lá a visão no milharal, que Jesus tinha passado do santo para o santíssimo, né? Então, essa visão, depois Ellen White teve uma visão que confirmou essa visão desse homem. Enfim, visões aqui, visões ali, que foram confirmando visões. E aí, né, ela confirmou essa visão. Então, o juízo investigativo começou em 1844. Aqui, ó. Os adventistas acreditam que o juízo investigativo começou em 1844 com base na interpretação de Daniel 8,14, que fala de um tempo de purificação do santuário. Para eles, essa purificação está relacionada ao julgamento dos crentes. E o santuário a que se refere é ao céu e não o templo em Jerusalém. Vamos lá. Daniel 8,14, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aqui nós já temos um erro. Quando Daniel fala que o santuário será purificado, ele será purificado depois desse período. E não que começaria a ser purificado após esse período, né? Então, ele fala que terminou, será purificado. E não que ele daria início a uma purificação a partir dessa data. Entendeu?
Então, é só a gente ler a palavra de Deus, está ali mesmo escrito, né? Vamos lá. Então, tá, começou em 1844, né? Então, eles erraram a data duas vezes antes disso. Aí, lá em outubro, eles acertaram a data, né? Acertaram a data, que é a visão que estava errada. Só que vamos lá, gente. O nosso calendário, ele mudou durante esse período. Algumas pessoas acreditam que Cristo nasceu em o ano 4 antes de Cristo, outros têm outra visão, têm outra contagem, tem o calendário caraíta, tem o calendário não sei da onde, tem o calendário romano, tem o calendário de tudo quanto é coisa. Como que a gente vai bater o martelo numa data, gente? Isso é quase que impossível acontecer, amados. Então, a gente tem que ter uma percepção muito madura para entender esses detalhes da história, tá? Então, ali quando Daniel fala, Daniel está falando sobre um acontecimento que já foi, e eu vou falar sobre isso, deixa eu só primeiro ler esse outro versículo. João 2, 20 e 21. Jesus respondeu e disse-lhes: destruam esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Jesus estava falando do santuário do seu corpo. O que era lá o Santos dos Santos, o lugar santíssimo? Era a presença de Deus. Quando Jesus fala que ele ia destruir o templo, que não ia mais ter compartimentos, Deus já estava falando que a presença de Deus, ela seria a todos os homens. Que a presença de Deus não estaria mais vinculada a um lugar. Então, Jesus fala, destrua esse templo, porque agora o templo sou eu o templo. Não tem mais compartimentos, sou eu o templo. Vem até mim e eu te levarei ao Pai, né? Enfim, né? Reflita sobre isso, ore sobre isso, e o Senhor vai te mostrar. Vamos lá. Então, em Hebreus também 10, 19 e 20 fala, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, nós temos a oportunidade de entrarmos no Santo dos Santos, ter a presença de Deus por meio do que Cristo fez na cruz, por meio do seu sangue. E aqui eu queria trazer um versículo que eu esqueci de colocar aqui, ó, mas tá assim, ó. Perdi aqui só um minutinho. Ó, Colossenses 3:1 fala assim, ó: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Cristo está assentado à direita, no lugar de honra, no lugar santo. Então, a gente tem que entender a Bíblia, ler o contexto bíblico, entender o contexto daquilo que a Bíblia quer trazer. Vamos lá. Aí eu queria voltar aqui então, né? Então, vamos lá. Daniel 8,14 fala de um momento onde iriam profanar o templo e esse templo seria purificado depois, tá? E o que acontece? A gente sabe que tem alguns livros, tá? Alguns livros apócrifos, que eles não são canônicos, porque eles não foram inspirados, porém, são livros que dá para a gente entender como histórico. Então, você, para saber da história, você vai pesquisar em livros, você vai pesquisar em enciclopédias, e esses livros apócrifos, eles nos trazem informações sobre a época. Então, é um livro de pesquisa para você conhecer o que aconteceu na época. E o livro de Macabeus, ele conta essa parte
onde fala sobre a profanação do templo, fala sobre a purificação depois do templo. É só você ler esse livro e você vai compreender o que realmente aconteceu em Daniel 8,14. Aí você falou assim, Bianca, mas é um livro apócrifo, livro apócrifo é da Igreja Católica, mas é um livro histórico, não deixa de ser. E olha o que a Ellen White diz sobre esse livro. Ela dizendo, tá? Não sou eu. Aqui, ó. Deixa eu abrir mais que eu não enxergo. Vi, aqui, ó, tá manuscrito 4 em 1850, é só procurar, tá? Vi que os apócrifos eram o livro oculto e que os sábios destes últimos dias deveriam entendê-lo. Então, os livros apócrifos, que era um livro oculto, né? Um livro ali escondido, não sei. Mas os sábios desses últimos dias deveriam entendê-lo. Então, aqueles que são sábios devem ler para entender os livros. E o filho dela também, William White, fala assim, em 21 de maio de 1911. A mãe dele ainda estava viva, né? Que ela morreu, acho que em 1914. Em alguns dos antigos escritos de minha mãe, ela menciona os apócrifos e diz que parte deles foram inspirados. Ellen White afirmando que partes deste livro foram inspirados. Eu quis dizer, então, que nós devemos ler os livros para entender o contexto, para entender as coisas que aconteceram naquela época, tá? Então, a gente não pode excluí-los. Eles não são inspirados, mas ela que diz que até partes deles foram, mas a gente tem que entender. Então, se você ler o livro de Macabeus, você vai entender o que está escrito em Daniel 8,14, que não é a purificação agora, a purificação já aconteceu naquela época, tá bom? E aqui eu tenho até indicação, mas deixa eu terminar aqui, porque a indicação eu vou dar depois. Qual que era o objetivo, então, do juiz investigativo para você que não tem conhecimento sobre esse assunto? A principal finalidade dessa fase do juiz é determinar quais pessoas serão salvas. Determinar. O juízo tem como objetivo declarar publicamente e de maneira justa quem está apto a receber a salvação. Ué, apto? Ninguém é apto a receber a salvação. Todos somos pecadores, todos carecemos da graça de Deus. Ninguém é apto. Nada que eu faça vai fazer eu ser salva. Eu posso doar tudo, vender minha casa e doar meu dinheiro. Posso ser a pessoa mais boazinha do mundo. Isso não me dará a salvação se eu não crer em Cristo Jesus. Ninguém está apto a receber a salvação. A salvação é dada àqueles que aceitam a Cristo gratuitamente. É isso. Baseando-se nas ações e escolhas feitas ao longo da vida. Olha que erro, amados. A minha salvação é apenas pelo sacrifício de Cristo na cruz. Nada mais disso. Ah, mas você pode perder a salvação? Posso, se eu não permanecer nos caminhos. Eu trouxe aqui alguns versículos para vocês. Espera aí. Essa fase também serve para vindicar a justiça de Deus diante de todo o universo, mostrando que os salvos são dignos. Não, bem, nós não somos dignos. E que os pecadores não podem ser salvos. Como assim os pecadores não podem ser salvos? Eu sou pecadora, então não posso ser salvo? Como assim? Não estou entendendo isso, não. Quem me explica, por favor? Enfim, então o juiz investigativo é o quê? Jesus está lá no céu, aqui eu até trouxe uma imagem, né? Jesus está lá no céu, escrevendo os nossos pecados, né? Vamos lá. Bianca acabou de xingar alguém no trânsito, porque eu fazia muito isso. Graças a Deus, o Espírito Santo tem feito eu mudar esse temperamento no trânsito. O Espírito Santo que nos transforma, amados, não é a minha ação também não, viu?
Então lá, Bianca xingou fulano no trânsito. Ah, mas Bianca chegou em casa e pediu perdão. Então vamos aqui, ó, anular aqui, anular não, né? Porque Ellen White diz que os nossos pecados não são apagados, tá? Mas a Bíblia fala que Jesus joga os nossos pecados lá na profundeza do mar e não se lembra dele, né? Jesus, Deus não vai jogar na minha cara, ó, Bianca, onde você pecou, viu? Esqueceu de pedir perdão. Porque os meus pecados todos, os que eu já cometi e os que eu ainda vou cometer, foram perdoados lá na cruz, tá? Já foi perdoado na cruz. Eu preciso reconhecer, sim, que eu sou pecadora, preciso pedir perdão, sim, pedir para que o Espírito Santo me transforme, mas Jesus já perdoou, tá? Mas aí o juiz investigativo é o quê? É Deus investigando a minha vida. Bianca, não perdi perdão. Bianca pediu perdão. Tá aqui, Bianca pediu perdão. Aí a Bianca foi lá e pecou de novo. Ixi, Bianca, pecou de novo, Bianca. Aí a Bianca morreu, esqueceu de pedir perdão nesse pecado. E aí, o que acontece comigo? Vou ser salvo ou não vou? O que vai... Eu tava crendo em Jesus. Eu tava entregando a minha vida a Jesus diariamente. Tava fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, mas passou um pecado sem pedir perdão. E aí? Como que fica a minha situação? É complicado, sabe, queridos? É complicado, porque eu não, por mim mesma, não serei salva, serei pelo sangue de Cristo. E ele já fez por mim. Romanos 8:1 diz o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há se eu já aceitei a Cristo e quero e desejo andar no Espírito. Nenhuma condenação vai haver para mim mais se eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou continuar pecando, porque eu sou pecador, estou no mundo de pecado. Só que eu, caminhando com Cristo, tendo o Espírito Santo vai me moldando para que eu peque menos, para que eu não seja uma pecadora nata. Ele vai me ajudar a pecar menos, a ser mais parecida com Cristo, só que eu não vou mais estar condenada à morte eterna, porque Cristo que habita em mim agora. João 5:24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, não é pode ter a vida eterna. Pode ter, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se ele ficar obediente, ele pode ter. Não, bem, não. Você que aceitou a Cristo como Senhor Salvador, você tem a vida eterna. Você passou da morte, porque estávamos mortos no pecado, para a vida em Cristo Jesus. Então, não sei se eu trouxe esse outro versículo, vamos lá. Não. Mas eu acho que eu trouxe sim, mas deve estar em outro lugar ali, que vai falar o quê? Que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então, eu aceitei a Cristo, estou salva. Para me manter salva, eu preciso perseverar até o fim. Porque a salvação, ela depende somente de Cristo. Só que eu, como aceitei a Cristo, já estou salva, eu preciso permanecer para que quando Cristo voltar, eu possa então desfrutar da vida eterna com ele, tá? Permanecer. Essa é a minha parte, permanecer nos caminhos do Senhor. E é o que eu tenho feito, louvado seja Deus por isso. Vamos lá. O juízo investigativo não é um evento isolado, mas se relaciona com o processo final da salvação e destruição. Quando esse juízo terminar, Cristo retomará para levar os salvos com ele e para a destruição do ímpio. O juízo investigativo é uma doutrina distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia e não é compartilhada por outras denominações cristãs. Somente a Igreja Adventista reconhece o juízo investigativo. As outras denominações, protestante, cristã,
elas olham para esse juízo e sabe o que elas falam da Igreja Adventista? É uma seita. O que é uma seita? As pessoas têm preconceito, né? Não, a Igreja Adventista não é uma seita. Mas você sabe o que é uma seita? Você foi pesquisar o que é uma seita? Uma seita é uma igreja que tem o seu próprio profeta, uma igreja que tem doutrinas somente dela, uma igreja que é exclusivista, que só você estando lá dentro dessa igreja que você vai estar no caminho certo, né? Então, no caso aí, a gente vê pelos 10 mandamentos, decreto dominical. Então, existem algumas especificações que, se eu fosse você, eu procuraria saber, que determina que uma igreja é uma seita, né? Então, vamos lá, gente, vamos lá. Quando Jesus terminar o juízo investigativo, então Jesus, quando que ele vai terminar esse juízo investigativo? Ou é o decreto dominical que tem que acontecer, ou é Jesus terminar o juízo investigativo? Não sei. Mas como que Jesus vai terminar o juízo investigativo se ele está investigando todas as pessoas e não para de nascer criança? Então, Jesus vai ter que dar uma ordem mundial para que as mães não tenham mais filho, porque enquanto não parar de nascer gente, ele nunca vai terminar esse juízo investigativo, porque ele está investigando nós diariamente, né? Então, quem morreu, Jesus já investigou, já decidiu se essa pessoa morreu salva ou não. E aí, quem está nascendo, Jesus precisa continuar investigando. Então, não vai ter fim. Ou é o decreto dominical? Não entendi, mas tudo bem, né? Algumas coisas a gente fica meio sem entender porque realmente não está na Bíblia. Hebreus. E tem mais um detalhe, né? Na Bíblia está que será pregado em todas as nações. Aí eu acredito, né? Quando todo mundo saber ter a oportunidade de aceitar a Cristo. Isso sim. Vamos lá, Hebreus 1:2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós não falou nesses últimos dias pelo Filho. A nós não falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nos últimos dias, Deus ia falar através de quem? Filho. Através da palavra, através dos apóstolos que pregaram Cristo, que morreu e ressuscitou por cada um de nós. É isso que nós precisamos saber. É nisso que nós devemos acreditar. Que nem eu falei para vocês sobre as visões, né, de quem vai passar pela tribulação, quem não vai, que tem teólogos que creem numa coisa e creem em outra. Mas todos unânimes sabem e creem que Jesus vai voltar. Independente se vai ser antes ou depois, se vai ser como está acontecendo, mas todos creem que Jesus vai voltar. Isso é unânime, né? Então é nisso que os nossos olhos precisam estar. Jesus vai voltar, me buscar e eu preciso estar pronta. Como? Permanecer nos caminhos do Senhor. Olha, tá ficando longo, vai ficar longo mesmo, né? Até no início eu ia falar, senta que lá vem história. Você lembra? Você era dessa época? Senta que lá vem história. E vai durar um pouquinho mais, mas eu preciso compartilhar. Aqui o pastor Otávio, professor Otávio, e ele tem um vídeo aqui, ó, eu pus aqui para vocês. Uma grande heresia adventista, o grande desapontamento e o juízo investigativo. Procura no canal dele, o canal dele chama Teologia Inteligente. No canal dele, você vai encontrar esse vídeo, você procura por esse nome, e você vai ali ver, é um vídeo longo também, de 1h20. E nesse vídeo ele vai explicar sobre o juízo investigativo, ele vai trazer alguns escritos também do próprio site adventista, ele vai explicar sobre o acontecimento em Macabeus e você vai conseguir ter uma visão muito clara. E aí, eu não estou falando para você deixar de ser adventista, de jeito nenhum. Estou falando para você pesquisar, entender e ver o que mais se encaixa na história, o que mais tem lógica dentro do contexto bíblico. E aí você toma a sua decisão. Não, eu ainda acredito em Daniel lá, das 2.300 tarde manhãs, da visão lá de Guilherme Miller.
tudo bem, não tem problema. Eu não estou aqui para criticar a igreja adventista. Eu estou aqui para as pessoas. Jamais. Eu amo as pessoas com quem eu convivi. Amo demais. Tenho um carinho muito grande por todas. Tenho um carinho por tudo que eu vivi lá dentro. Não estou aqui jamais negando o que eu vivi lá dentro. Mas eu estou falando para você, conheça os pontos e aí você decide por si mesmo se quer permanecer ou se você fala, não, tem muitos erros teológicos, eu vou permanecer, mas não vou acreditar nisso e tudo bem também, tá? Então é o Espírito Santo que vai incomodar o seu coração só que você tem que tomar a decisão de estudar e entender. Então, nesse vídeo, ele traz muito esclarecimento sobre esse assunto. Tem muito mais domínio do que eu. Estou aqui só mostrando o que realmente eu aprendi e eu descobri. Mas ali você vai ter um contexto muito melhor. Segundo ponto, decreto dominical também exclusivo da Igreja Adventista, porque ninguém mais no mundo acredita nesse decreto dominical. Então, a gente sabe ali que qualquer movimento do Papa, do presidente dos Estados Unidos, é um motivo para as pessoas se alertarem, vai começar o decreto dominical, tá? Gente, mas vamos pensar comigo, tá? Deixa eu primeiro voltar aqui. Vamos pensar comigo. Decreto dominical. Ninguém mais vai poder trabalhar no domingo. Pelo menos é isso que eles estão ali achando que vai acontecer, né? Então, vai vir um decreto que ninguém mais vai poder trabalhar no domingo, porque vai ter que guardar o domingo, e aí as pessoas não vão poder trabalhar, as pessoas não vão poder fazer nada. E aí, quem aceitar esse decreto, né, vai receber o sinal da besta, e quem guardar o sábado vai receber o selo de Deus, né? Aí vamos lá, gente. Como que então, se ninguém vai poder trabalhar no domingo, como que fica os hospitais? Se ninguém vai poder trabalhar no domingo, quem trabalhar, né? Como que fica os hospitais? Como que fica os presídios? Como que fica se pegar fogo em algum lugar e o bombeiro não poder ir trabalhar? Como que fica tudo isso? Estranho, né? E se o decreto é para o domingo, o sábado vai ser um dia comum. As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão poder ir na igreja, as pessoas vão poder fazer o que elas quiserem, se o sábado não vai ter influência nenhuma, né? É só alguns pensamentos que eu fico tendo, assim, sabe? Decreto dominical, então não pode trabalhar no domingo, então o sábado vai ser um dia comum. E se ninguém pode trabalhar no domingo, como que vai ficar a questão dessas coisas, né? Então, no domingo não vai ter energia, porque, né, quem trabalha lá, que hoje tudo é muito máquina, mas ainda assim precisa sempre ter alguém lá, né? Então, a gente não vai ter energia, porque ninguém vai poder trabalhar. Enfim, né? E tem um detalhe também, né? Que eu vou falar aqui para vocês mais para frente. Enfim. Aí, quando a gente vai aqui, ó, tem as leis azuis, que era da época de Ellen White. Você já ouviu falar nas leis azuis? Não, eu vou falar aqui para você. As leis azuis, na época de Ellen White, era uma forma das pessoas não trabalharem no domingo para poderem ter um dia de descanso e ir para a igreja. Ali nos Estados Unidos, uma boa parte ali da Europa, eles tinham esse decreto porque eles eram países muito cristãos, muito religioso. Então, eles queriam que as pessoas tivessem um dia para congregar, para ir à igreja. Se todo mundo na época guardasse o sábado, seria esse dia o sábado. Mas as pessoas tinham o hábito de ser no domingo. Então, esse decreto era para o domingo. Então, não poderia abrir comércios de bebidas alcoólicas, feiras e festas e outras coisas ali que dispersasse as pessoas a ter a escolha. Ah, não, eu vou naquele lugar e não vou para a igreja. Então, o incentivo da época era as pessoas irem na igreja. E Ellen White, então, ela viveu essa época. Ellen White, ela tinha essa lei na época dela. E aí tem vários vídeos no canal do Para Que Possamos que fala sobre isso. Eu deixei um aqui, que foi o último que ele postou, que essa lei já caiu lá em, acho que é Dakota, se não me engano. Dakota do Norte.
Essa lei, até então, ela estava ainda em alguns poucos países, porque essa lei, o pessoal foi vendo que não tem como você conseguir mais controlar, porque é ali o movimento, né? Ali o gera emprego, gera dinheiro, você abrir o seu comércio aos domingos, né? Porque as pessoas usam esse dia também para fazer as suas coisas pessoais. Então, eles estavam vendo que ali o movimento financeiro poderia ser prejudicado. Então, essa lei foi caindo em alguns países, e aí mostra também, mostra aí, né, nesse país, esse vídeo sobre isso. Então, começa a refletir também sobre esse decreto dominical, que é uma doutrina exclusiva da Igreja Adventista. Quando nós olhamos o decreto dominical, tá, o sábado vai ser o selo de Deus. Gente, a gente tem aqui, deixa eu ver se é o próximo slide. Vai lá, em Efésios 1:3, fala assim, ó. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, em Cristo, né, Jesus, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, depois que a gente ouviu a palavra da verdade, aceitamos o evangelho da salvação, cremos em Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21, 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O selo, o Espírito Santo é o selo de Deus. Quando nós vamos procurar sobre o sábado, em toda a Bíblia, vai falar que o sábado é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Só que a circuncisão também era um sinal. O que era isso, amados? Era para diferenciar o povo de Deus com o povo pagão. Um sinal para diferenciar. E o sábado na Bíblia nunca está como selo. As únicas vezes que a gente encontra na Bíblia, selo se refere ao Espírito Santo. Quando nós colocamos o sábado como selo, a gente torna o sábado mais importante que o próprio Espírito Santo, que o próprio Deus. O selo sendo o sábado é algo muito mais importante que o próprio Espírito Santo sendo o selo de Deus. Deus fala na palavra, o selo, vocês serão selados pelo Espírito Santo. Porque, amados, o Espírito Santo ele vem o quê? Nos conduzir à verdade. Se vai haver um selo da besta, é o Espírito Santo que vai falar, filha, abre o olho, esse é o sinal da besta. Você está selado por mim, então eu vou te proteger disso. Eu coloquei um vídeo no meu Instagram, vou colocar aqui no YouTube também, que o pastor ele explica, aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, é impossível ser selados pelo sinal da besta. Então, a gente precisa entender a palavra de Deus no seu contexto histórico. O sábado era um sinal para diferenciar o povo, para que o povo tivesse um momento com Deus, para que as pessoas tivessem um descanso. E a gente precisa entender o contexto histórico. Sabe qual é o problema? Não só da igreja adventista, mas de muitas igrejas, é pegar um verso bíblico, tirar do seu contexto histórico e aplicar na sua vida. Não é assim. A gente precisa entender por que foi falado, qual que era o momento que eles estavam vivendo, o que eu posso aprender daquilo lá e o que eu posso tirar para a minha vida de hoje. A gente tem que entender o contexto histórico da época, por que foi aquilo, por que criou aquela lei, por que criou aquela situação, entendeu? Então, a gente precisa realmente estudar a Bíblia. Aí vai vir aqui um monte de gente falar aqui, né, nos comentários. Só que, queridos, você estuda a Bíblia? Estuda a Bíblia do jeito certo? Ou você só escuta o que o seu pastor fala? Você estuda a Bíblia só lendo ali 2 versículos? Fiz a minha tarefa do dia, já li a Bíblia hoje. Ou você realmente fica lá? Eu passo 2 horas estudando, procurando informações, entendendo o contexto. Tenho vários livros aqui
comentários bíblicos para mim ver várias visões sobre o contexto da época, entendeu? Isso que é estudar a Bíblia. É você realmente se dedicar a pesquisar a fundo tudo o que estava acontecendo na época. Para ver o que, por causa daquele contexto, por que as mulheres, né? Eu vou falar um pouquinho depois sobre as joias. Por que hoje a gente não usa o véu? Por quê? Porque era um contexto da época. Entendeu? Por que eu não uso brinco, eu não uso joia? Será que era um pecado? A gente vai aprender daqui a pouco. Fica aí, já tem 1 hora, mas é muito bom, né, ouvir a verdade do Senhor. Vamos lá, Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, bem, na nova aliança, tudo que foi acontecendo, sacrifícios dos animais e tudo mais, eram sombras de que Cristo veria, cumpriria tudo perfeitamente as leis de Deus, e assim ele foi, e aquilo era sombra do que viria de vir, tá? Então, Paulo está dizendo, não julgue as pessoas pelo que elas comem, não julguem as pessoas por festas, lua nova ou sábados, não julguem, porque isso era tudo sombra que Cristo viria, e Cristo veio, morreu, ressuscitou e cumpriu no nosso lugar aquilo que nós jamais conseguiríamos cumprir. E aí aquele continua não. Gálatas 4, 9 a 11, fala assim, ó. Mas agora que vocês conhecem a Deus, deixa eu aumentar um pouquinho. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez a rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Olha que interessante, Paulo falando. Vocês estão livres em Cristo. Vocês não precisam ficar debaixo da lei. Vocês não precisam ficar abaixo de rituais, de tradições. Vocês não precisam, porque é o Espírito Santo que guia vocês, e ele vai guiar vocês naquilo que é verdade, naquilo que agrada o coração de Deus. Vocês não precisam ficar escravos de rudimentos fracos e pobres, porque isso nunca aperfeiçoou ninguém. Tem versículo bíblico que fala que a lei não aperfeiçoa ninguém. E aí fala, vocês ficam aí guardando dias, guardando tempos, meses. E aí Paulo fala, o meu trabalho para vocês tem sido em vão, porque eu tenho falado que não há necessidade disso. E vocês continuam fazendo isso, voltando atrás. Vocês conheceram a Cristo. Vocês não precisam mais viver debaixo deste jugo. O que Cristo fala em Mateus 28, se eu não me engano? 28 fala assim, venham a mim, vocês que estão cansados, traga o seu jugo para mim, porque o meu fardo é leve, descansam em mim. É Cristo o nosso descanso. Esse fardo de carregar as leis nas nossas costas, a gente tem que entregar para Cristo, porque ele cumpriu a lei perfeitamente. Entendeu? Entendeu? Tem vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre a nova aliança. Se você é adventista, você já ouviu falar sobre a nova aliança? Você sabe o que significa nova aliança? Tem uma promessa em Jeremias que Deus faria uma nova aliança diferente da que ele fez com Moisés. Diferente. O que tem que ser diferente? Então, não é aquela que vale a nova aliança em Cristo Jesus. Mas procura aqui no canal, você vai encontrar. Vamos lá. Sobre o sábado ou domingo. Esse pastor também. O canal dele chama Teologar. Ele chama pastor Tarles. É excelente também.
também traz essa visão de trazer todas as visões e não seguir uma linha única, porque ele não é o dono da verdade. E eu gosto muito desses pastores que não querem determinar para você no que você tem que crer, mas é ensinar a Bíblia para você e deixar você à vontade em seguir uma linha ou não, ou apenas ficar vivendo aquilo que Deus quer e aguardando a volta de Jesus, sabe? Vivendo do jeito que Deus quer, né? Fazendo a vontade de Deus e aguardando a volta de Jesus, independente se vamos passar por tribulação ou não, entendeu? Se estamos vivendo já o milênio ou não, vamos viver, independente disso, eles ensinam as visões e você se adequa ou não a que você mais acha que tem a ver com a Bíblia. E aí ele tem esse vídeo aqui, ó, sábado ou domingo, os protestantes guardam o domingo ou foi Constantino. E aqui ele mostra que não foi Constantino. Constantino ele até trouxe ali, né, na época dele e tal, mas a guarda do domingo, né, que não é uma guarda como nós guardamos o sábado, mas é um dia especial para se congregar, não veio de Constantino, veio muito antes, já lá com os apóstolos, porque na Bíblia fala sempre alguns encontros de Paulo, no primeiro dia da semana, mas ele explica certinho, então procure lá, ó, canal Teologar, sábado ou domingo, e eu também vou deixar os links aqui abaixo desse vídeo para ficar mais fácil para você acessar, tá? De todos que eu estou falando. Vamos lá, então acho que deu para entender um pouquinho, né? Então, assim, Deus ele não nos julga, né? Tem outros versículos, estuda mesmo a Bíblia, sabe? Principalmente de Romanos para frente. Se você estudar Gálatas, é um livro precioso para entender que não estamos mais sobre o jugo da lei. Se você ler Romanos, se você ler Hebreus você vai entender sobre aquilo que eu falei da sombra, que as coisas eram sombra de Cristo. Você vai ler muita coisa e você vai se despertar para muita coisa. Agora, aqui chegando no finalzinho, tá? Sobre as joias, né? Em 1874, Ellen White escreveu: trajar-se com simplicidade e abster-se de ostentação de joia e ornamentos de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. Fé de quem? Fé da Igreja Adventista, tá? A gente sabe que na Bíblia fala que Deus quer que a gente se vista com modéstia, né? Sem ostentação realmente. Porém, o uso da joia foi uma opção adventista, tá? Foi uma opção de Ellen White, foi uma tradição que é guardada até hoje por Ellen White. O Rodrigo Silva fez uma live com a Karina Bach, que ele fala que não é pecado usar, tanto que tem muitas igrejas adventistas nos Estados Unidos que as mulheres usam sim joias, tá? E só que a gente pode ver que assim as mulheres daqui do Brasil, né, muitas igrejas não usam joias, mas usam unhas postiças, usam cílios. E quando Ellen White fala sobre ostentação, querendo ou não, isso é uma forma de ostentar. Tem também, ela fala sobre a gente não usar o nosso dinheiro, os nossos recursos financeiros para comprar coisas supérfluas, mas usar para a obra. Se eu faço unha, cílios, compro excesso de roupa, isso tudo é usar o meu dinheiro de forma errada, se eu não estou ajudando a obra. Então, eu acho sim que nós mulheres devemos se vestir de forma modéstia. Eu tenho isso comigo desde criança, porque minha mãe sempre me ensinou. Sim, devemos não gastar o nosso dinheiro com excessos de roupa, porque tem muita gente precisando. E a gente precisa ajudar muitas pessoas, né? Porque Deus fala para a gente ajudar os necessitados. Então, e louvado seja Deus de dar a oportunidade para a gente fazer isso, só que se a gente tiver com o nosso dinheiro gasto em coisas, excessos de roupas, excessos de sapato, excesso de qualquer coisa que não seja joia, ou até mesmo a joia, para quem usa joia, né? Então, a gente está descumprindo o mandamento do Senhor, que é ajudar o próximo. Não consigo ajudar porque eu estou lotada de conta. É uma desobediência.
Então, o uso da joia em si é uma tradição adventista, não é bíblica, tá? Então, a gente pode sim usar joia, não vamos estar em pecado, mas é claro que dentro de uma igreja adventista você não vai poder usar, porque é tradição da igreja. Mas se eu, que isso já tem algumas coisas, né? Começar a comprar em excesso, ou comprar aquelas coisas muito escandalosas, assim, né? Usar uma roupa muito assim, eu vou estar em pecado, com certeza vou estar desobedecendo uma ordem do Senhor. Então, é tudo com modéstia, tá? Então, não é pecado a joia, mas é uma tradição adventista. Então, queridos, quem está me vendo assim, não olhe para mim e me julgue falando assim, meu Deus, a Bianca está perdida, a Bianca desviou. Não, queridos, eu estou mais perto de Cristo do que você imagina. E não é isso que vai me trazer, vai fazer eu perder minha salvação, tá? Então, estude a palavra do Senhor. Vamos lá, Apocalipse 22, 18, 19. Estamos caminhando para o final, tá? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Este versículo, ele é muito usado para o estudo que é feito, que né, as pessoas dão para as pessoas, o estudo daquele livrinho, né, adventista, sobre o sábado, né? Então, quem tirar qualquer versículo, um tio ali, vai estar condenado. E eles se referem isso aos 10 mandamentos, por conta do sábado. Só que é engraçado que, né, Ellen White, ela acrescenta muitas coisas na Bíblia. Acrescenta muitas coisas mesmo, né? Ellen White, ela acrescenta. Eu sou prova porque quando eu ia pregar sobre algum assunto, eu lia na Bíblia e depois eu ia procurar nos livros dela o que mais ela falava sobre esse assunto, o que mais ela tinha a dizer sobre aquilo. Eu já preguei sobre Paulo na prisão e fui ler os escritos dela e ela conta em detalhes o que estava acontecendo na prisão, como Paulo estava se sentindo. Eu fui pregar sobre a conversão de Paulo e fui ler nos escritos dela sobre o que estava acontecendo lá e ela traz muitas ampliações dos acontecimentos. Sobre Pedro, né? Ela fala que Pedro, quando negou a Cristo, ele voltou a chorar no Getsemane. Mas na Bíblia não fala isso, mas ela conta que sim. Então, quando a gente lê esse versículo, quando a gente fala aqui, ó, todos os que acrescenta. Então, o povo adventista só lê o versículo que aqueles que tiram, se referindo ao sábado, que ninguém mais guarda o sábado, que as igrejas não guardam o sábado, que as igrejas esqueceram do sábado. Sendo que Paulo fala que não tem problema, que isso daí tem um outro versículo que fala, não me lembro onde está, mas que guardar sábado ou não vai da sua consciência. Quer guardar, amém. Não quer guardar, não julgue aquele que não quer. Sabe? Porque o sábado era um rito ali de comunhão com Deus. Mas hoje, que temos acesso ao próprio Deus, eu tenho comunhão com Deus o dia todo, diariamente, todos os dias. Então, acrescentar, Ellen White acrescenta muito. Em todas as histórias bíblicas, Ellen White traz sua revelação, o seu ponto de vista, a visão que ela teve, né? Porque ela teve mais visões do que a Bíblia toda, né? Ellen White teve mais de 2.000 visões. Que mulher privilegiada! Porque ela teve mais visões durante o seu período de vida do que toda uma Bíblia escrita lá em 1.600 e poucos anos, né? Então, ela teve muito mais visões do que todos os profetas da Bíblia toda. Ela, então, né, por isso que tudo, os contextos bíblicos, ela traz a sua visão.
porque ela teve revelação de Deus sobre esses assuntos também. Então, eu não sei se esse versículo serve para ela, né? Mas aqui mostra que a gente também não pode acrescentar nada na Bíblia, nem tirar e nem acrescentar. E eu não sei se ela fez isso, quer dizer, eu não sei se o que ela fez entra aqui nessa parte. Você pensa aí o que você quiser, que eu tenho a minha opinião sobre isso. 2 Coríntios 3, de 13 a 18. Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu acho esse versículo muito especial. E quando eu li esse versículo, me trouxe uma clareza muito, muito grande para o meu entendimento da palavra de Deus, tá? Então, eu vou ler aqui para você, que fala assim, ó. Deixa eu aumentar aqui, se eu não enxergo. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos naquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, você tem que entender aqui o que era a antiga aliança feita com Moisés e o que é a nova aliança feita com Cristo Jesus. Quando o povo fica debaixo da lei, baseado na lei, querendo cumprir a lei, porque ninguém vai cumprir a lei mesmo, né? Porque ninguém é perfeito. Então, quando a pessoa fala assim, eu cumpro a lei porque já fui salvo, né? Eu fui salva e eu cumpro a lei. Não, bem, você não cumpre a lei porque você não é perfeito, você não vai fazer nada perfeito. O sábado mesmo, né? Eu guardo o sábado. Como que se guarda o sábado? Você sabe como guarda o sábado? Corretamente, como Deus quer? Você leu lá como Moisés guardava o sábado? Você faz tudo aquilo que Moisés fez? Porque lá na Bíblia fala que quem desobedeceu o sábado morre. Lá na Bíblia fala que não pode nem fogo ser ligado no sábado, ser aceso no sábado. Lá na Bíblia fala um monte de coisa sobre o sábado. Você guarda como está na Bíblia, não como muitos dizem, né? Como os judeus inventaram depois. Não, o que está lá na Bíblia você faz? Não faz. Porque a gente não guarda nada perfeitamente. Somos pecadores, carecemos das misericórdias e da graça de Deus. Então, quando eu fico baseado na lei, eu fico olhando a lei. Não cumpri isso, não cumpri aquilo, não consigo fazer isso. Esse eu consegui hoje. A gente não consegue viver. Porque em Cristo há liberdade. Eu vou viver a minha vida e ser transformada pelo Espírito. É o Espírito que vai me conduzir a fazer aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que é certo, né? Então, se você entende o que é a antiga aliança, o que é a nova aliança, o que vale na antiga aliança, o que vale na nova aliança, você vai entender sobre tudo isso. E aqueles que se convertem a Cristo não estão mais debaixo da velha aliança. O véu foi tirado do seu rosto. Então, você precisa ler a Bíblia, entender a Bíblia para você chegar nesse ponto, que a salvação é somente pela graça, que nós não precisamos fazer nada. E sabe qual é mais triste de tudo? Você vai perguntar para o adventista, e eu fiz esse teste. Você vai perguntar para o adventista, você tem certeza da sua salvação? Não. Ninguém tem certeza da salvação. Nenhum deles, estou exagerando, né? Mas muitos deles não têm, porque não entende exatamente o que Cristo fez na cruz. Porque se Cristo morreu por mim, eu tenho que ter certeza da minha salvação, porque não é por méritos meus o que eu faço ou deixo de fazer, porque pelo que ele fez. Se eu tenho dúvida da minha salvação, eu estou pondo em dúvida aquilo que Cristo fez na cruz por mim. Eu não confio plenamente naquilo que ele fez, porque parece que foi insuficiente.
Entendeu? Então eu preciso ter certeza da minha salvação, porque ele fez por mim. Ele morreu na cruz para me salvar. Os méritos estão nele, não o que eu faço. E é claro que depois que Cristo me salvou, depois que eu aceitei a salvação, eu vou ser transformada pelo Espírito, como eu já falei várias vezes aqui, e vou sim fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Não é que eu vou fazer o que eu quero. Não, Paulo fala, tudo me é lícito, porém, né, não é tudo que me convém. Entendeu? Então, eu, com o Espírito habitando em mim, eu vou saber fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Eu vou saber fazer boas escolhas. Não adianta você ir lá, eu guardo os 10 mandamentos. Guarda, né? Eu guardo os 10 mandamentos. E destrói sua família. Não adianta você falar, eu guardo os 10 mandamentos. E você faz um monte de coisa errada por trás. Na sua casa você é ruim. No seu celular aqui, ó, tem coisa que não deveria. Entendeu? Não adianta eu guardo os 10 mandamentos. Do que adianta isso? Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o selo de Deus. Eu vivo por ele. E ele me conduz a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. É obedecer, sim. É obedecer os mandamentos de Jesus, sim. É ser boa para o próximo, sim. É fazer o bem. É amar o próximo, amar a Deus. O Espírito Santo vai me conduzir a isso, porque eu, por mim mesma, eu sou má, sou desobediente, sou chata, insuportável, mas o Espírito que habita em mim me faz ser melhor diariamente para cumprir a vontade de Deus. E outra coisa, toda vez que um adventista olha na Bíblia e vê lá mandamento, eles acham que é os 10 mandamentos, e não é, querido, não é. Você pode procurar na palavra original, na palavra grega. Não é. Mandamentos tem lá 2 palavras. E uma se refere, sim, à lei de Moisés, outra se refere aos mandamentos que Jesus pregou lá no monte, que Jesus ensinou, amar a Deus, amar ao próximo. Esse é o mandamento de Jesus. Novo mandamento vos dou, amar a Deus, amar ao próximo. Se eu amo a Deus, eu não vou ter outros deuses. Se eu amo a Deus, eu vou fazer aquilo que agrada o coração dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, não vou roubar, não vou trair. Não vou fazer nada que desagrade o meu próximo. Eu vou ajudar, eu vou amar, eu vou cuidar. Dá para entender? Vamos lá. Vamos encerrar aqui. Vai dar 1h30. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê tem a vida eterna. Não é uma possibilidade de ter, é tem, porque não é pelas minhas obras, é por aquilo que Cristo fez na cruz. Então, nós temos que ter certeza da nossa salvação e permanecer até o fim nessa obediência, crendo nisso, com fé em Jesus, certo? Mateus 24, 11-13. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, não dê ouvidos a falsos profetas, porque vai enganar muitos, até os próprios eleitos, né? Só que aquele que permanece firme, esse será salvo. E aqui é meu último slide. Enfim, amados, então, tá aí meu testemunho e tá aí os motivos para o qual eu decidi me desligar da Igreja Adventista. Meu testemunho, então, eu não saí por nenhum motivo pessoal de brigas e discussões e desentendimentos ou qualquer outra coisa. A minha decisão de sair foi por descobrir que as doutrinas que a igreja segue não são baseadas na Bíblia. São doutrinas de visões de Ellen White. Não vem falar para mim que juízo investigativo tá na Bíblia, porque não tá.
Porque quando Cristo subiu, ele já subiu para o Santos dos Santos. Não adianta, procura, vai subir o que você vai encontrar. Estuda a Bíblia que você vai encontrar. Não tem juízo investigativo. Decreto dominical não é bíblico, não está na Bíblia, porque o sinal era o sábado para os judeus. O selo é o Espírito Santo para aqueles que creem em Jesus. Não vem me mostrar nenhum versículo bíblico. Quer dizer, pode vir me mostrar algum versículo bíblico que fala que o sábado é sinal. Então, foi por esses motivos que eu saí da igreja adventista, por descobrir que a profetisa da igreja, que até então tinha visões reveladas por Deus, na verdade, era cópias de outras pessoas. Como você vai acreditar na visão de uma pessoa? Deus me revelou, Deus me mostrou, sendo que ela copiou de outra pessoa. E aí, a visão do juiz investigativo para cobrir um erro de contagem errada de volta de Jesus. Você entendeu? E por que não pode ser as outras igrejas que na mesma época, naquele movimento, saíram, que eu falei para vocês? Então, quando você para e começa a pensar profundamente sobre esses assuntos, você começa, então, a refletir sobre isso e ver que não tem base bíblica para essas coisas, tá? E outra coisa, é triste saber? É muito triste. Eu fiquei decepcionada, eu fiquei muito, muito abalada, fiquei muito triste, porque eu amava servir na igreja. Eu amo as pessoas que estão lá dentro, amava congregar, ir na igreja. Porém, eu não consigo permanecer num lugar aonde existe esse tipo de mentira, sendo que a igreja, a administração superior sabe sobre isso e continua mantendo isso escondido a 7 chaves, porque se todo mundo descobrir, você acha que ainda vai se manter a igreja em pé? Não vai. E eles precisam que a igreja se mantenha em pé, porque existem muitos pastores que dependem financeiramente da igreja. Então, a gente se entristece, é uma tristeza que nos consome, é uma culpa de ter permanecido tanto tempo dentro de uma igreja onde não tem total a verdade, né? Tem verdades misturadas com mentiras, infelizmente. Infelizmente, é triste falar isso, dói meu coração. Como eu disse, eu não queria vir aqui e expressar isso, eu queria manter isso escondido, porém eu tive que fazer, porque muitas pessoas têm falado de motivos da minha saída que não são verdades, e aí está a verdade para vocês, tá? Quer acreditar? Acredite. Não quer, não acredite. Quer me julgar, me xingar, falar, ai, Bianca não devia ter feito isso? Pode falar, mas Deus incomodou demais meu coração para vir aqui, ainda com tristeza de fazer isso. Porém, se os meus olhos foram abertos, eu creio que muitos olhos, através desse testemunho, serão abertos. Muitos véus serão tirados. Muitos véus serão tirados. Entendam, aqueles que realmente se converteram não precisam estar dentro de uma igreja para a salvação. É importante congregar? Sim, é importante, né? Por causa da comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, ainda que muitas vezes a palavra não seja totalmente bíblica, né? Mas é importante congregar. Porém, nós somos a igreja. Se eu estou estudando com alguém, 1, 2, 3 pessoas, a gente está ali estudando a palavra de Deus e conversando e orando, isso já é uma igreja. Porque a igreja é individual de cada um, né? Então, o que você frequenta é uma denominação. Aquele templo está ali só para vocês poderem ter um lugar. Porém, Deus habita ali no momento que vocês estão, porque Deus habita dentro de você. Então, onde você está, Deus está, e você pode ser uma igreja onde você estiver. Você pode levar a palavra de Deus dentro de um supermercado. Você pode levar a palavra de Deus dentro de qualquer lugar que você vá. Entendeu? Então, o meu motivo foi por descobrir os plágios e foi por conferir que juiz investigativo não é bíblico, decreto dominical não é bíblico, tá?
E existe muitas regras e leis e religiosidade, tá? Que nem esse negócio de joia, entre outras coisas também, que é muita religiosidade. Pode, não pode, pode, não pode, isso não pode. Deus é um Deus de liberdade. Deus é um Deus que vai mostrar para você, o Espírito Santo vai mostrar para você aquilo que agrada o coração de Deus e você tem total liberdade. Vou agradar o coração de Deus, vou renunciar isso, porque não faz bem para mim. Ou eu vou me manter assim, porque isso não está ferindo o coração de Deus. Então é uma escolha sua, não é as pessoas que determinam o que você pode fazer ou não. Quem vai te instruir é o Espírito Santo e é você que vai escolher se quer ou não manter isso na sua vida. Entendeu? É assim. É o Espírito Santo quem nos move. É o Espírito Santo quem nos guia. É o Espírito Santo quem nos leva a fazer aquilo que agrada. Aí se eu quero viver aquilo que o Espírito quer, eu vou renunciar, vou abrir mão de algumas coisas que eu sei que não está agradando o coração de Deus. Mas se eu estou usando uma joia e isso não está me incomodando, tudo bem. Isso não vai ferir o coração de Deus. Você entendeu? É diferente de eu estar fumando e destruindo o meu templo, entendeu? Que o Espírito Santo habita em mim e o Senhor me dá saúde, é diferente. Eu estar me drogando é diferente. É um pecado que agride a minha vida e a minha saúde. Enfim, não quero me prolongar, que já deu 1 minuto e 31. Espero que esse vídeo, que esse testemunho possa falar ao seu coração, possa trazer reflexão e possa principalmente, eu não estou aqui para induzir nada, não estou aqui para tomar nenhuma decisão por você, estou aqui para falar para você, busque a palavra de Deus, tenha comunhão, entenda a palavra de Deus, busque informações, busque em fontes confiáveis, não em qualquer doutrina também por aí, porque tem muita coisa errada por aí, que eu tenho estudado, muitas doutrinas de engano, muitos pastores querendo dinheiro, mostrando graça barata, crescimento, você vai vencer, vai ser o melhor ano da sua vida, você vai conquistar tudo que você quer, e não é isso, tá? Então, estude realmente em fontes confiáveis, estude a palavra do Senhor, procure se aproximar de Deus, que Ele vai abrir seu coração, estoure a bolha, não fica só aí dentro, para você ter outras visões, e aí sim, como eu disse, aí você vai ponderar, é isso real? É isso a verdade? Eu creio nisso? Tudo bem, se continue ali, se mantenha ali, entendeu? Não tem problema nenhum, só que você precisa descobrir as verdades. E aí, depois que você descobrir, você toma a sua decisão por si mesmo, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe aqueles que estão xingando eu aqui, tá? Eu oro por vocês também. Não ajam dessa forma, porque essa forma não agrada o coração de Deus. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Respeite a decisão das pessoas. Respeite aquilo que as pessoas decidem fazer da sua vida, tá? Não julguem que você vai estar perdida, não vou estar perdida, tá bom? Porque a minha salvação está em Cristo, naquilo que Ele fez por mim na cruz. Então, respeite e ame seu próximo, sabe? Ame de verdade mesmo, que é isso que Cristo pediu para cada um de nós, amar o próximo, independente de quem seja ou a decisão que ele tome. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você cresça em graça, que você cresça no Espírito Santo, que você cresça e tenha a vida transformada, que você seja luz para a vida das pessoas, que você seja uma ótima esposa, uma ótima mãe, uma ótima filha, um ótimo marido, que você seja isso, que você seja um ótimo funcionário, que você seja isso, porque é isso que hoje define aqueles que são cristãos ou não. Não é guarda de sábado, não é 10 mandamentos, não é nada disso que define você como cristão. É o seu modo de agir, que as pessoas vão olhar e vai falar assim, aquela pessoa é diferente. O que tem nela? Eu quero o que tem nela. E é Cristo Jesus, é o Espírito Santo que habita em você. Então, seja aquilo que Deus quer que você seja.
Leia lá na palavra do Senhor. Leia. Você tem o fruto do Espírito? Você tem praticado? Você tem pedido Espírito Santo ajuda para isso? É isso, amados. É isso. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E olha aqui no meu canal e procure os outros vídeos que eu tenho feito. Estamos fazendo estudo de Gálatas, né? As crianças aqui estão de férias. E quero voltar, continuando ali, nós vamos estudar capítulo por capítulo de Gálatas, e depois a gente vai para outros livros, e vamos falar sobre a graça e sobre a lei, sobre a nova aliança, sobre a velha aliança, para você entender e você ter liberdade em Cristo Jesus. Fica com Deus.